Graças a Deus. Bom dia a todos. Mais uma vez a gente se encontra para estudar o livro de Romanos, né? Capítulo a capítulo. A gente iniciou na segunda-feira com o capítulo 1 e hoje o capítulo proposto é o capítulo 6. Amém? O capítulo 6 do livro de Romanos. Nós estamos iniciando essa live e a gente inicia fazendo alguns comentários, dando alguns avisos, até mesmo para poder dar tempo do pessoal ser notificado e ir se conectando. Amém? Então, o primeiro aviso, a gente tem um link disponível para você baixar o material. E aí você pode escolher baixar o material e deixar ele arquivado no seu computador, no seu tablet, no seu celular, ou se você preferir, como é o meu caso, né? Eu gosto de imprimir para colocar a mão no papel. Mas, enfim, cada um tem o seu melhor modo de estudar e de ler, e aí você pode escolher o seu, amém? O segundo aviso é que se você perdeu alguma aula, dá uma fugidinha lá no YouTube, lá tem uma playlist com todas as aulas, todos os vídeos, e disponíveis para você baixar, para você assistir. Se você, quando você entrar lá, você aproveita e faz a sua inscrição e ativa o sininho para você receber notificação daquilo que a gente está produzindo e está enviando para lá para o YouTube. Amém? Outro aviso é um pedido, né? Compartilha esse vídeo e esse material com outras pessoas. Se você se sentiu abençoada, abençoa outras pessoas também. Beleza? Lembrando que amanhã a gente vai fazer um gap, né? A gente vai dar uma folga, uma parada. E por causa dos cultos, para não atrapalhar. E a gente retorna na segunda-feira, nesse caso, estudando o capítulo 7 do livro de Romanos. Amém? Já são 11 horas e a gente tem proposto iniciar pontualmente às 11 horas. Então, nós vamos fazer diferente. Amém? Então, a gente começa hoje o capítulo 6 do livro de Romanos. No capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai abordar alguns assuntos. No capítulo 5, a gente mencionou a universalidade da expiação, mas a gente não mencionou que no contexto do movimento de santidade, na qual a nossa igreja, a Igreja do Nazareno, faz parte, a gente considera duas obras da graça, a primeira e a segunda. E essa primeira obra da graça, ela tá inserida nesse capítulo 5, no versículo 17 e 18. A gente vai falar hoje da segunda obra da graça, e aí eu estou só mencionando aqui, para que não passe batido, né? E a gente não perca esse se tem a segunda, cadê a primeira, né? E a gente vai ficar meio que... Então, a primeira obra da graça é aquele momento da salvação, né? Do perdão dos nossos pecados. Através de Jesus, a gente recebe Jesus no coração, ou, se você preferir, aceita, e aí essa obra é iniciada no nosso coração, ela é feita, porque é o momento em que a gente se considera um salvo, né? Em Jesus. E aí a gente vai falar também da segunda. Aí esse capítulo vai tratar da libertação do poder do pecado. Paulo vai mostrar que o homem, em função da justificação pela fé, em função da graça oferecida e ofertada através de Jesus, ela nos liberta do pecado. E essa libertação ele tem uma dinâmica, e Paulo vai mostrar que, apesar dessa libertação, a nossa vida ela é uma constante busca por não pecar, né? Então, Paulo vai mostrar essa libertação. Um outro assunto que Paulo aborda nesse capítulo 6 é a união do crente com Cristo. Paulo mostra que nós fomos unidos com Cristo e estamos unidos tanto na morte, né, quando nos batizamos, assim como também estaremos e cremos, né, nessa esperança com Ele na ressurreição, na vida eterna.
E aí vai falar também da segunda obra da graça, que a gente vai abordar. E, por último, ele trata da servidão da justiça pela graça. Essa é fazendo um contraste entre a escravidão do pecado e o serviço a Deus através da graça. Que nós nos tornamos escravos do pecado quando nós praticamos o pecado. E Paulo vai mostrar que nós nos libertamos e nos tornamos, entre aspas, escravos de Deus, servos do Senhor. Então, ele começa no versículo 1 e 2. Eu queria te convidar agora para a gente iniciar a leitura do capítulo 6, como a gente tem feito até agora, para que a gente em seguida comece a fazer os comentários. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 6 do livro de Romanos. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado, mas se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, desta maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, antes consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a ele, como instrumentos de justiça. Versículo 14. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que resposta dá? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei, da graça? Não, de forma alguma. Não estáis informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Todavia, graças a Deus, porquanto, embora, havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma do ensino a que fostes submetidos. Vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Versículo 19. Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne, pois, assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz a iniquidades ainda maiores, representai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque, quando eres escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça, e que fruto colhestes então das atitudes das quais agora vos envergonhais?
pois o resultado final delas é a morte. Versículo 22 e o 23, e aí a gente finaliza. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. O apóstolo Paulo, ele inicia o versículo 1 e o 2 tratando de fazer agora uma pergunta que vai nos remeter ao versículo 20. Deixa eu colocar aqui para você, do capítulo anterior. Ele vai, a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, aqui há uma disputa, um debate de Paulo acerca da fé que ele pregava, da graça justificadora que ele pregava e da lei. A teologia vai chamar isso de antinomínio. Essa doutrina antinomínica, ela vai contrariar a lei. E os judeus vão dizer que o que Paulo está pregando é uma espécie de heresia, porque ele está dando, como é que eu vou te dizer? Dando aval para que as pessoas preguem. Quando Paulo diz que o homem não pode ser justificado pelas obras, mas sim pela fé, Paulo está dizendo não que nós podemos viver uma vida libertina, uma vida irresponsável, uma vida imoral, mas que nós não precisamos fazer esforços humanos para que alcancemos a graça e o favor imerecido de Deus. Então, Paulo está dizendo que essa graça, ela nos alcança, mesmo nós não merecendo. Não quer dizer que nós continuemos no pecado e essa graça vai nos alcançar. Então, era muito comum esse ataque frequente a essa doutrina, dizendo que a doutrina pregada por Paulo encorajava as pessoas a pecar. Quando isso não era verdade, né? Não é verdade. Então, era muito comum Paulo receber esse tipo de ataque de pessoas dizendo que ele estava encorajando as pessoas a pecarem. Na verdade, o apóstolo Paulo estava pregando a fé em Jesus, não a fé em obras. No versículo 3 até o versículo 5, se desse modo, isso. Aqui Paulo vai mostrar a união do crente com Cristo. Paulo vai mostrar que aqui nessa passagem, deixa eu ler para você, ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos igualmente batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, note, com toda a certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, há uma ligação, né? Nesse momento, Paulo mostra a ligação que há do crente com o Senhor Jesus. Ele mostra que a natureza herdada por Adão, ela, apesar de ter nos alcançado, ela não consegue impedir a graça de Deus que chega até nós. Então, Jesus, ele representa a vida eterna. Jesus, ele representa aquilo que vai restaurar esse estado. E por isso, essa situação nos traz, nos coloca unidos a Cristo, através dessa graça salvadora. Amém? O que Paulo apresenta aqui é que nós cremos que fomos sepultados com ele no batismo, né? E por isso a gente também vai viver, a gente tem a esperança da vida eterna. O batismo nas águas, ele vai representar
a morte do velho homem. O batismo nas águas vai representar que nós fomos sepultados também juntamente com Cristo. O batismo nas águas vai mostrar para a sociedade, para as pessoas que estão à volta, que nós confessamos ao Senhor. E a partir daquele momento, estamos comprometidos a viver uma nova vida com Cristo. E assim como nós falamos isso de uma maneira simbólica, através do batismo, nós também cremos que vamos morar com Ele. Amém? Então Paulo tá mostrando essa união através, essa junção que há do homem, né, do ser humano com Cristo, quando nós reconhecemos Ele como nosso Senhor. No versículo 6, aqui, Paulo vai tratar dessa velha criatura, do velho corpo. Ele utiliza duas palavras. A primeira palavra, algumas Bíblias diz velho homem. A gente leu aqui velha humanidade. É a mesma coisa. Algumas versões vai dizer corpo do pecado. A minha versão diz corpo sujeito ao pecado. Mesma coisa. Então, o que ele vai dizer? Essa natureza, deixa eu ler para você. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Está mostrando a natureza do homem agora a partir do relacionamento com Jesus. Esse velho homem representa a velha criatura, aquela velha prática. E o corpo do pecado significa a nossa humanidade, a nossa tendência, a nossa inclinação para o mal, para o pecado. E Paulo vai mostrar que isso tudo morreu quando nós recebemos a Jesus. Essa natureza do velho homem ficou adormecido lá atrás. Ficou lá atrás. Eu nem gosto muito quando algumas pessoas dizem assim... você tinha que ver como eu era no passado. Eu fazia isso, como se isso fosse algum mérito. Entende? Como se isso fosse algo que agregasse algum tipo de valor a essa vida cristã. Quando, na verdade, Paulo vai dizer que a velha criatura, a velha humanidade, é para ser esquecida. Eu não tenho nenhum mérito naquilo que eu fazia anteriormente, antes de conhecer a Jesus. Então, eu preciso entender que mesmo que eu me lembre da velha humanidade, ela se passou. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O que é uma nova criatura? É uma pessoa que tem novas atitudes, não uma pessoa que teve amnésia. Uma pessoa que esqueceu do passado, não, mas uma pessoa que mesmo se lembrando de como ela foi no passado, ela começa a ter novas atitudes, porque o velho homem morreu, foi sepultado com Cristo. O velho homem ficou lá atrás. E aí Paulo vai dizer no 7 e no 8, deixa eu ler para você aqui. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Paulo está dizendo aqui, não se referindo à morte física, mas à morte que acontece no ato do batismo. Porque o batismo, o que é o batismo? É um simbolismo da morte do velho homem. Então Paulo está mostrando que as pessoas que morreram, e mais, se morremos com Cristo, temos também que com ele viveremos. As pessoas que morreram com Cristo no batismo, elas aguardam ou a volta de Jesus ou a ida para o Senhor após a morte, para que possa viver a vida eterna. A pessoa que morre com Cristo, ela tem essa esperança, né? E o livro eu acho que é Gálatas, vai dizer, Cristo em vós é a esperança da glória. Por quê? Porque nós temos uma esperança, e a nossa esperança não está aqui nessa terra. A nossa esperança está na glória. A nossa esperança está na vida eterna. A nossa esperança está no céu. Paulo vai dizer que nós não somos cidadãos dessa terra. A nossa cidadania não é na terra, não é terrena. A nossa cidadania é celestial. Ah, pastor, então eu não preciso mais de nada dessa terra? Claro que precisa. Mas isso não pode estar em primeiro lugar. Isso não pode estar sendo o que vai dirigir a sua vida.
os seus olhos, ainda que você esteja nessa terra, os seus olhos têm que estar ligados no céu. Amém? O próximo tópico é o versículo 9. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Quando Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, ainda que parecesse que ele estava perdendo, ainda que parecesse que a morte estava vencendo aquele que se dizia Rei dos Judeus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que se dizia que iria ressuscitar e voltar para buscar o seu povo, esse parecia estar perdendo quando estava sendo crucificado. Essa era a visão de todos aqueles que estavam ao seu redor naquele momento. Mas, mesmo ele tendo sido morto na cruz do Calvário, ao terceiro dia ele ressuscitou. E diz a Bíblia que ele venceu a morte. No livro de 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, não 54, começa no 54, diz que ele venceu a morte. E a pergunta que o apóstolo Paulo faz nesse texto é: ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus, ele morreu, mas quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Dessa maneira, a morte não tem mais poder sobre Jesus. Assim, se nós estamos em Cristo, a morte também ela não tem poder mais sobre nós. Nós estamos em Cristo, vivemos com Ele e vamos morar com Ele no céu. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que, mesmo parecendo que ele perdeu, ele venceu. E assim é a vida do crente, né? Fazendo uma comparação, uma analogia, às vezes a situação leva a crer que nós estamos perdendo, mas é nessa hora que Jesus se levanta para estabelecer a vitória. Amém? O crente, mesmo quando parece que ele está perdendo, ele está ganhando. Eu não sei o que Deus vai fazer, como vai fazer, o que vai usar, mas a verdade é que Deus está sempre no controle da nossa vida. Amém? No versículo 10, deixa eu ler para você aqui. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver para Deus. Embora Cristo fosse assim impecável, ele não teve pecado nenhum, não teve nada de errado com ele foi condenado injustamente, ele foi humilhado pelo pecado por nossa causa. E na morte de Cristo, o pecado perdeu a sua influência. Na morte de Cristo, o pecado deixou de ter domínio sobre o ser humano. Esse pecado, ele perdeu isso quando Jesus ressuscitou. Na ressurreição, ele triunfou sobre o poder do pecado. A gente colocou isso lá naquele texto, no material que você vai estar baixando. Jesus, ele triunfou sobre o pecado na morte do Calvário. Então, Jesus, ele dá uma demonstração de poder, até mesmo sobre a morte. Amém? A segunda obra da graça é aquela obra que acontece após a regeneração. É aquela obra que acontece após você confessar Jesus. Essa obra, ela está registrada aqui no versículo 11, do versículo 11 ao 13. Essa obra, ela não acontece de uma maneira instantânea e também não é permanente. Ou seja, aconteceu hoje, eu agora posso continuar a minha vida que eu já sou desse jeito. Não. A segunda obra da graça, ela acontece de maneira diária. É um processo que vai te levar a uma inteira santificação. É um processo que vai acontecer diariamente. Eu não permaneço santificado. Eu busco essa santificação todos os dias. Só um minuto, por favor.
essa santificação, ela tem que ser uma busca diária. Ela precisa estar dentro do meu coração como desejo ardente de fazer, de buscar, de estar em constante busca das coisas de Deus para que eu alcance essa segunda obra da graça. Então, ela não é um momento, também não é permanente, ela é um processo que eu e você vamos estar inseridos todos os dias. Nós acordamos com essa intenção no nosso coração de buscar ao Senhor, de nos santificar diante de Deus, de estar mais próximo de Deus, de fazer com que nos pareçamos mais com Ele. Então, o apóstolo Paulo vai deixar isso registrado nesse livro, nesses versículos, do 11 ao 13. Deixa eu só ler o 13 aqui. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus com quem foste levantados da morte para a vida, e ofereceis os vossos membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. Então, a nossa consagração deve ser diária para a gente oferecer a Ele o nosso corpo, para que Ele possa usar de maneira, da melhor maneira que ele achar. Amém? No versículo 11, deixa eu ver aqui, ele tá ligado diretamente à nova criatura. Diz assim, ó, assim desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ele está nos informando, nos orientando a que a gente esteja morto para o pecado, mas vivo para Deus. E aí ele continua que vai culminar nessa consagração diária. Do versículo 12 até o versículo 14, Paulo vai mostrar que esse pecado, ele, apesar da nossa consagração diária, apesar da nossa busca por Deus todos os dias, ele vai mostrar que a nossa tendência pecaminosa, ela vai, de vez em quando, nos inclinar a buscar algo que não seja agradável a Deus. Então, Paulo vai mostrar aqui que nós precisamos resistir. Deixa eu ver aqui para você. Do 12 ao 14. Vou ler o 14. Porque o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Note que Paulo não vai dizer assim, o pecado, ele não tem domínio sobre vós. O pecado, ele não vai conseguir te dominar. Paulo está dizendo aqui, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Esse texto está dizendo que ele não poderá. Mas não é que ele não tem poder de exercer. Porque o poder de pecar está em mim, está em você. A sua decisão é que vai fazer com que esse texto tenha eficácia. Então, Paulo não está dizendo que o pecado não tem, ele não consegue, ele não pode te dominar. Mas você, se você não colocar... Deixa eu colocar um texto para você. Você lembra da passagem da mulher adúltera? A gente mencionou para falar sobre o amor, né? Agora eu vou mencionar ele para falar para você sobre duas orientações que Jesus deu para essa mulher após ela ter sido, vamos dizer assim, inocentada. Jesus coloca... os judeus da época colocam a situação para Jesus, Jesus administra a situação e em seguida ele fala assim para a mulher, vai e não peques mais. O que Jesus está querendo dizer para essa mulher? Primeiro, vai,
você está perdoada. Não precisa mais se preocupar. Eles não vão mais te condenar. Você foi inocentada, né? Primeira coisa, vai, não peque, vai. A segunda é não peques mais. Quando Jesus diz não peques mais, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, apesar dela ter vontade de fazer de novo, ela não deveria fazer. Então, está implícito essa questão de fazer ou de não fazer. Você lembra do modo em que Deus estabeleceu para o relacionamento do homem com ele? Ele estabeleceu através da ordem e da obediência. Deus deu uma ordem e agora cabe a nós obedecer ou não. Nesse momento, o que Paulo está dizendo aqui, o pecado, Paulo está dizendo que o pecado não pode ter, não deve ter. Por quê? Pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo está dizendo que isso não pode acontecer. Deixa eu ver se eu acho aqui para você só um capítulo aqui. É coisa rápida. Tito 2,11. Aqui, ó. Tito 2,11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a anunciar a impiedade e as paixões, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Ela nos orienta. A graça que nos alcançou nos orienta. Ela não diz que a gente não tem como mais viver dessa prática. Então, Martinho Lutero, ele utiliza uma frase que é assim, você pode até, um passarinho ou um pássaro pode até pousar na sua cabeça. Pousou. O que você não pode é deixar ele fazer ninho. Ou seja, o pecado ele vai bater na nossa porta, né? Ó, ele vai bater na nossa porta. O que a gente não pode é abrir e deixar ele entrar. Amém? Então, o que vai acontecer nesse momento? O que vai acontecer nesse momento? Paulo vai dizer que o pecado não pode ter domínio sobre você. Paulo vai dizer que o pecado ele vai bater. Paulo vai dizer que o pecado ele vai chegar. Mas é você, sou eu, quem vai decidir se vai abrir a porta ou não. Somos eu e você que temos o domínio de dizer sim ou não ao pecado. Porque o pecado sempre vai existir. Ele sempre vai bater na nossa porta. Não existe nenhuma maneira da gente se eximir dessa situação. Amém? Enquanto formos crentes nessa terra, sempre vamos nos deparar com o pecado, sempre vamos nos deparar com alguma coisa que chega à nossa vida tentando nos tirar do caminho, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, sempre vão existir coisas colocadas pelo diabo para nos tirar do caminho. Não saia do caminho. Amém? Não saia do caminho. Não saia do caminho. A natureza pecaminosa, ela vai sempre tentar reinar. Mas você tem o poder de dizer não ao pecado, porque ele não pode te dominar. Amém? Nesse capítulo, do capítulo 15 ao capítulo 22, Paulo vai mostrar que há uma servidão da justiça. Nos dias de Paulo, alguns irmãos acreditavam que pelo fato do pecado ser perdoado mediante a graça, o cristão não precisava mais se preocupar em resisti-lo. E Paulo combatia essa ideia de que não era necessário se preocupar. As pessoas daquela época, assim como as de hoje, algumas acham que o simples fato de Jesus ter nos salvo através da graça, nós não tivemos que fazer nada para conquistar essa salvação. E aí algumas pessoas acham que isso vai nos dar direito de pecar, porque ele nos perdoa. A gente tem um estudo, e a gente vai trazer isso numa outra oportunidade, que fala perdão de Deus versus consequências. Uma coisa é se Deus perdoa ou não perdoa. A outra coisa são as consequências. Uma coisa é Deus perdoar
o mais vil pecador, desde que ele se arrependa e desde que ele se volte para o Senhor. A outra coisa é Deus livrá-lo das consequências. E a gente vai falar disso num outro assunto, numa outra oportunidade, que isso é um outro estudo. Então, o apóstolo Paulo combatia essa ideia de que não precisava se preocupar com o pecado. Eu preciso me preocupar sim. Eu não estou liberado por Deus para pecar. O livro de 1 João capítulo 2, versículo 1, vai dizer, e está nesse estudo, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. É absoluto, é imperativo, é total. Não pode pecar. Nesse momento, o apóstolo João está orientando a que é proibido pecar. Ele está dizendo que não pode. Algumas pessoas, né, não conseguem alcançar esse pensamento. O apóstolo João está dizendo, não pode pecar, mas ele continua, porque algumas pessoas se sentem aterrorizadas nesse momento, porque elas se sentem pecadoras, ou elas praticaram algum tipo de pecado, e elas vão pensar, como é que eu vou fazer a partir de agora, se não pode pecar? Aí o apóstolo João continua dizendo, mas, todavia, se pecardes, tendes um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, se a pessoa está em pecado, ela não está fadada ao inferno. Não. Ela não está condenada à morte eterna. Não. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdão dos pecados. Amém? E aí, a gente vai entrar numa outra situação, numa outra vertente que que são as consequências do pecado. Isso aí é uma outra história. Não há o que contestar. Amém? E a gente vai falar nisso num próximo estudo. Mas aqui Paulo está condenando as ideias porque ele sabia que Jesus é poderoso, era e é poderoso naquela época, né, para perdoar os pecados. E a morte de Jesus trouxe esse benefício. O sangue de Jesus trouxe esse benefício. Mas ele também tinha que combater uma espécie de ideia errônea acerca daquele assunto, daquelas pessoas que acreditavam que só pelo fato de Jesus perdoar, então ele podia pecar à torta e à direita, pecar no atacado, né? Como a gente diz normalmente. Então, Paulo estava condenando essa ideia, e isso está registrado aqui. E nesse momento, Paulo termina mais uma vez, de uma forma assim, mais tranquilizadora. Paulo vai trazer uma boa notícia, né? Ele vai trazer uma notícia que, em contraste com o valor altíssimo pago pelo pecado, que é a morte, a vida eterna oferecida por Deus através de Jesus é de graça. Deixa eu ler aqui para você. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo vai mostrar esse contraste tão absurdo, mas que é favorável a mim e a você. Paulo vai mostrar que, apesar do pecado ter um preço altíssimo, Deus nos oferece uma possibilidade, Deus nos oferece uma acessibilidade à vida eterna através de Jesus. Ele vai mostrar que, apesar do pecado ser destruidor, apesar do pecado ter um salário altíssimo, que é a morte, Deus, ele nos dá a vida eterna de graça. É isso que Paulo vai tentar mostrar. É isso que Paulo vai tentar fazer com que as pessoas entendessem. Que apesar de
parecer assim uma coisa irracional, era a soberania de Deus. Deus estabeleceu desse jeito. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que esse estudo possa estar fazendo assim uma diferença grande na sua vida, que você receba a edificação do Senhor e que a gente possa fazer aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Amém? Deus abençoe a todos. Eu queria mais uma vez lembrar que a gente tem um link já colocado do Facebook e no Instagram para você baixar o material, tanto os anteriores quanto o de hoje. E se você perdeu, né, alguma aula, a gente tem disponível no YouTube. Tem uma playlist lá, você clica, procura a aula que você perdeu e assiste tranquilamente no horário que for mais conveniente para você. E aproveita, faz a sua inscrição e ativa o sininho para você ser notificado quando a gente enviar algum material novo para lá. Amém? Deus abençoe a tua vida. Aí, lembrando que amanhã a gente não tem a nossa aula e a gente retorna na segunda-feira. Eu aguardo você para a glória do Senhor. Amém? Tenha um dia abençoado. Amanhã, o domingo, que você, mesmo sem poder ir para a igreja, adore o Senhor da sua casa, através da sua live, através do culto online. No meu caso, a gente, da primeira igreja do Nazareno de Nilópolis, nós temos a oportunidade de participar do culto às 10 da manhã e às 7 da noite. Então, que você possa fazer aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Que você possa prestar o seu culto racional ao Senhor, que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Amém? Deus abençoe a tua vida, a tua família. E segunda-feira, às 11 da manhã, a gente está de volta para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.